Olá, sétimo ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de oficina de negócios. E hoje, na nossa segunda-feira, dia 7 de junho, porque agora estamos iniciando aí o nosso mês de junho. Então, hoje, dia 7/6/2021, nós vamos trabalhar com um capítulo novo, certo? Nós vamos trabalhar com o nosso capítulo 5. Só que antes da gente trabalhar com o nosso capítulo 5, eu quero saber se vocês fizeram a atividade da página 35, certo? A cada final do capítulo nós temos uma atividade. Então, se nós já estamos no capítulo 5, vocês têm que atualizar o livro até o capítulo 4, não é isso? Até a página de número 35. Então, se você não fez a atividade da página 35, você vai abrir o seu livro e vai fazer a atividade agora, ok? Então, você tem aí o que caracteriza uma situação de inflação. Se você tem um livro, você vai responder no seu próprio livro. Se você não tem, você vai copiar a pergunta, colocar a página, a data de hoje e vai responder no seu caderno. Questão 2. O que é crédito? E você vai responder aí com suas próprias palavras ou com uma definição parecida com a definição do livro. Terceiro, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O volume de bens e serviços que se pode comprar com determinada quantia é chamado de poder de compra. Você vai dizer se é V ou F. Letra B. Quando está faltando dinheiro entre a população, a solução é emitir mais cédulas? Letra C. Em períodos de inflação, o poder de compra aumenta. Letra D. A inflação pode decorrer da escassez de algum produto ou de alguma matéria-prima. Certo? Questão 4. Quando o Brasil passa por um baixo crescimento no PIB, quais são as consequências para a população? Então, aí vocês vão resolver, certo? Quem não resolveu, por acaso não resolveu as questões, vai resolver as questões da página 35 e também vai olhar para o seu livro e vai observar se ele precisa ser atualizado, ok? Porque já falamos do capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o nosso capítulo 4, certo? O que eu quero que vocês façam agora como atividade de classe, ok? Vocês vão abrir o caderno, botar aí a data de hoje e colocar a atividade de classe, certo? Então, se você já abriu seu caderninho, você vai colocar aí como atividade de classe. Só que essa atividade de classe é um pouco diferente, porque essa atividade de classe ela vai valer 3 pontos, que é juntamente para você juntar com a sua avaliação da segunda unidade, porque nós não vamos ter a avaliação da segunda unidade de oficina de negócios, somente de matemática, porque esse trabalho que eu vou passar agora para vocês, que é uma atividade que vocês vão começar a fazer agora, e depois vão terminar, porque eu vou dar o prazo da entrega, certo? E vai ser na nossa última semana de aula do mês de junho. Então, você vai ter bastante tempo, porque você vai começar a adiantar agora. Então, você vai colocar aí no seu caderno a data de hoje e vai colocar uma observação. Vale de 0 a 3 pontos para a avaliação. Então, e depois a gente vai ter um valendo de 0 a 7 para formar os 10. Então, não perca, porque essa vai ser a nota da sua avaliação. Se você não fizer
e não enviar, você vai ficar com 0 na sua avaliação de oficina de negócios da segunda unidade. Então, quem tem caderno de desenho, certo? Que preferir, pode fazer essa primeira parte de 0 a 3 no caderno de desenho. Mas, se por um acaso você não tem caderno de desenho, ou mesmo tem e não quer fazer, você pode fazer no seu próprio caderno de oficina, certo? Então, vocês vão colocar aí o nome das bandeiras que vocês vão desenhar. Não pode ser nem grande demais e nem pequena demais, mas que seja no tamanho que quando vocês tirem a foto dê para eu ver, certo? Não façam do tamanho que tem no livro, porque é muito pequeno. Eu quero um tamanho razoável, mas também não precisa desenhar para tomar metade da folha ou a folha do caderno inteiro. Então, vocês vão desenhar a bandeira, vão colorir, né? Pode usar qualquer tipo de lápis para colorir, lembrando que tem que ser bem feito. Não é só desenhar com lápis, nem cobrir, tem que pintar com as cores adequadas de cada bandeira, certo? Então, vocês vão anotar aí agora quais são os nomes das bandeiras. E quando terminar a aula, vocês já vão começar a fazer essa atividade para a nota, certo? Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça, Suécia, Holanda, Finlândia, Singapura, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca e Brasil. Ok? Então, vocês vão anotar aí o nome dessas bandeiras e vão desenhar ou no caderno de vocês ou no caderno de desenho. Lembrando que essa atividade desenhada e pintada vale de 0 a 3 pontos para a sua avaliação. Então, não deixem de entregar. As bandeiras estão disponíveis aí no livro de vocês de oficina de negócios. Quem quiser pode dar uma olhadinha também na internet, se quiser fazer uma coisa mais bonita. Mas todas essas bandeiras que eu falei agora, né, você tem a lista aí na aula, você não vai se perder. Você vai observar, todas elas têm no seu livro. Se por um acaso você não tem livro, você pode pesquisar em outros livros, né, em outras fontes também, como aí vocês têm a internet para dar uma pesquisada. Então, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje, que vocês vão começar a fazer quando terminarem. Então, vamos ver agora quando a gente começa a falar um pouquinho do nosso capítulo 5. Porque o nosso capítulo 5 é um capítulo bem interessante, porque ele fala de ideias, né, de soluções, de criatividade. Então, se você está acompanhando a aula e possui o livro, pode abrir aí na página 36, no nosso capítulo 5, que diz: pequenas ideias, grandes soluções. Certo? Aí ele começa perguntando a você: você já teve uma grande ideia? Aí é agora a sua vez de me responder. Você já teve uma grande ideia? Sim ou não? Se sim, qual foi essa grande ideia que você teve? Faça uma retrospectiva da sua vida e pense em qual momento você teve uma grande ideia. Aquela que você considera a maior ou a mais importante de todas. Ideias surgem de forma espontânea ou de experiências que não deram certo, mas que deram origem a resultados inesperados e úteis. Vamos acompanhar alguns exemplos. Então, mesmo que você não tenha tido uma grande ideia, você conhece alguém que teve uma grande ideia? Pode ser uma pessoa próxima a você ou uma pessoa distante, que essa ideia ficou marcada e existe até os dias de hoje. Então,
Hoje nós vamos ver alguns exemplos de algumas ideias que deram certo e existem até os dias de hoje, certo? Vamos ver o picolé. Um garoto de 11 anos, chamado Frank Epperson, de São Francisco, Estados Unidos, inventou o picolé. Quando ele esquentou uma colher dentro de um copo de suco no quintal da sua casa, no ano de 1905. Olha aí quando o picolé foi inventado, em 1905. Após uma noite fria, com temperatura abaixo de zero, ele encontrou o seu suco congelado. Aí quem está com o livro tem a foto aí do picolé, e quem não tem, certo? Tá aqui. O picolé está aqui. A cama elástica. Criada em 1936 por George Nissen, de apenas 16 anos, a cama elástica se popularizou no mundo rapidamente, sendo inclusive introduzida como uma modalidade esportiva e praticada em algumas escolas e universidades do mundo, certo? E também o forno micro-ondas. Enquanto o engenheiro Percy Spence realizava seu trabalho com radares, percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso derretera por efeito da radiação emitida pelo equipamento. Com isso, descobriu-se o uso culinário dessas radiações. O aparelho, para esse fim, foi patenteado. Então, aqui tem 3 exemplos, certo? De grandes ideias que pode até não ter sido planejada, mas que no final das contas deram certo. Então, é isso que eu quero que vocês pesquisem na nossa aula de hoje. Nós já tivemos a primeira questão, que é as bandeiras, só que essa questão, as bandeiras é para nota, certo? Mas conta como a questão 1 da nossa atividade, que você vai poder fazer aí no caderno de desenho ou no seu próprio caderno mesmo, na matéria da disciplina de oficina de negócios. Aí temos aí a segunda, que você vai pesquisar algo aí de alguma ideia, pode ser em jornal, em revista ou na internet, certo? Alguma ideia, né, de alguém que deu certo até hoje. Nós temos aí várias coisas criadas, né? Então você vai pesquisar lá a que você achar mais interessante e vai escrever no seu caderno, né? Vai dizer quem criou, qual foi o ano, qual foi o feito, né? Qual foi a ideia e para que ela é usada até os nossos dias de hoje. Então, vocês vão ter muitas opções. Quem quiser só colocar uma, ok, pode falar bastante dela. Mas quem quiser colocar mais de uma, pode colocar também, vai ser bastante interessante. Agora, não pode deixar de enviar a foto para mim pelo aplicativo, para eu saber qual foi, né, a sua atividade, para eu ler qual foi a sua ideia e também para você não perder a sua pontuação. Então, muitas pessoas imaginam que a criatividade é uma característica de poucos. Quem não a possui está fora do mercado e sem chance de ter atitudes empreendedoras. Sabemos, porém, que não é bem assim. A criatividade é a capacidade de recombinar ideias e conhecimento, gerando uma nova solução. Pode ser estimulada e também pode ser desenvolvida. Além disso, quanto mais a gente exercita, melhor a gente amplia o nosso repertório e tem mais chances, né? Tem mais carta na manga quando a vida nos colocar diante de situações a serem resolvidas. Aí vem a pergunta: como transformar a criatividade em negócio? Quando convertemos nossa criatividade em soluções que podem facilitar o dia a dia de alguém, estamos gerando valor. Como sabemos, um negócio é quando duas partes, de acordo, decidem realizar uma troca que vai satisfazer mutuamente, ou seja, entregar valor.
Assim, a nossa criatividade pode ser uma coisa muito importante, né, para gerar valor que vou ter aí através de criar objetos para troca, que é chamada de bens ou serviço. O estudo do empreendedorismo desenvolve a criatividade no país, que está ganhando muita força junto com os Estados Unidos e o Japão. Vejam aí, tanto os Estados Unidos e o Japão, então o Brasil está se desenvolvendo juntamente com esses dois países aí que estimulam os jovens a serem criativos há muitas décadas, desde a educação infantil ao ensino médio, fazem com que as crianças sejam autônomas, dedicadas e consigam ser empreendedoras, certo? Então, principalmente em tempos de crise, certo? Principalmente em tempos de crise, a gente tem que ter aí uma ação criativa e empreendedora, certo? Então, o mesmo acontece com a tecnologia, né? Então, esse conhecimento que aplicamos através de soluções de bens e serviço chama-se de tecnologia, né? Vocês sabem, tecnologia é um termo bastante usado nos nossos dias atuais, né? Então, as pessoas pensam que tecnologia apenas está relacionado a máquinas de últimas gerações, mas não é isso, certo? Isso daí também é um exemplo de tecnologia, mas tudo que é usado através da criatividade e da inovação também entra no contexto de tecnologia. Não é só eu pegar um aparelho de celular de última geração, que aquilo é tecnologia. Eu posso pegar uma ideia simples, com características simples, inovei e criei algo que vai ser bastante utilizado. Isso aí também pode ser caracterizado como tecnologia, certo? Como uma forma de registrar oficialmente novas tecnologias, podemos aí aprimorar coisas que já existem. Então, foi criado a patente, é o registro de inovação garantido pelo Estado, que proporciona ao criador a explorar com exclusividade a sua invenção, certo? Então, quem tem a patente pode aí explorar. Aí tem a patente da invenção, certo? E tem a patente do modelo de utilidade. Okay? Então, nas páginas 39 e 40, vocês vão ver aí os países inovadores, né, do mundo, e vão ver o ranking das patentes válidas, que é justamente aqueles países que eu citei para vocês fazerem, certo? Vocês vão dar uma lidinha no restante do capítulo, ok? Vão escolher um dos países, essa é a questão 3. Vão escolher um dos países mais inovadores do mundo, que tem aí na página 40, certo? Você só vai escolher um país. Tem 11 aí, 11, você só vai escolher um e vai fazer uma pesquisa sobre eles, ok? Vai terminar de ler o capítulo e vai responder aí a página de número 43, certo? Então, vocês têm aí bastante atividade para fazer nessa aula de oficina, tanto de classe como de casa, ok? Mas não deixem de fazer atividade, não só fazer, mas enviar, porque se você não envia, eu consto aqui que você